Boa tarde, meus amigos. Que esteja sendo um dia lindo, feliz, alegre, não só naquilo que possamos ver, mas principalmente naquilo que podemos sentir dentro de nós. Essa alegria de estarmos aprendendo cada dia mais e de sabermos que somos filhos de Deus e que Ele está ali nos olhando, nos cuidando, nos abençoando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. Hoje, meus amigos, daremos início ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. Instruções dos espíritos, os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas e os trabalhadores do Senhor. Vamos lá, vamos ver o que podemos aprender e praticar nesse capítulo de hoje. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que permaneciam na praça, sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Bom, meus amigos, vamos entender esse pequeno trecho, esse primeiro item desse parágrafo, né? Então, olha lá, o reino dos céus, o que será isso? Eu creio que seja a elevação, o plano maior, os planos mais puros, planos superiores, né? E a vinha? O que é essa vinha que esse Senhor foi chamar para que fossem trabalhar? Essa vinha é o nosso planeta. Essa vinha somos todos nós e a vinha é do Pai, é de Deus. E todos nós que estamos aqui sendo assistidos por esse Pai, por esse Deus. Desde que o mundo é mundo, existe um Pai, existe um planejamento, existe um Pai cuidando dessa vinha, cuidando desse planeta, cuidando deste mundo. E sempre, desde a existência desse mundo, o Pai, Deus, tem buscado os trabalhadores. E quem são esses trabalhadores? Quem são? Então vamos entender um pouquinho. Na época de Jesus, os trabalhadores, ele fala ali, né? Os trabalhadores da primeira hora. Então, naquela época, 6 horas da manhã era tida como a primeira hora da manhã. E ainda estava escuro, começando a clarear. E aí,
O que quer dizer isso? É a relação que se faz. Ele chamou na primeira hora aqueles trabalhadores, ou seja, quando tudo estava começando a clarear. O que quer dizer? Que foi quando se chegam os primeiros profetas. Moisés, que traz ali para aquele povo o conhecimento de que existe um Deus único, nos ensinando a respeitar, a entender que existe um único Deus. Por isso está começando a clarear o dia. Esses profetas que vieram nos ensinar são os primeiros encarnados aprendendo sobre esse Deus único, aprendendo os primeiros ensinamentos. A cada hora do dia, representa-os por ciclos de aprendizado. É assim que devemos entender esse pedacinho que foi lido até agora. Por exemplo, a primeira hora está começando a amanhecer, ou seja, começando a se iluminar, a conhecer que há um Deus único, que a vinha é a terra. Os conhecimentos, o que são? São essas uvas que são plantadas aí nessa vinha, né? E aí representa o que se pode extrair de melhor de nós, aquilo que é importante. Por quê? Porque são parábolas que dava para se entender naquela época, era o que o povo entendia. Então a gente tem que fazer essas comparações para que possamos entender agora. A terceira hora do dia, naquela época era tido como terceira hora, umas 9 horas da manhã. O sol já está claro, né? Ou se não tiver sol, é um dia que já amanheceu. E representa o quê? Aqueles que vieram depois, que já pegaram os primeiros ensinamentos de um Deus único e já estão aproveitando o que os primeiros trabalhadores realizaram. Então, eles já vieram depois que aquele primeiro povo que já estava na terra ali encarnado, aprenderam que havia um Deus único, porque se a gente lembrar, antigamente era tido o sol era Deus, o trovão era Deus, 1000 coisas eram deuses, né? E aí vem Moisés já dando esse entendimento de que Deus é Deus e é único. Aí, quando fala a terceira hora do dia, já é um outro grupo de pessoas, numa outra fase, que já sabiam disso e que estavam ali aprendendo outras coisas. Aí, fala-se ainda nesse primeiro pedacinho lido, na sexta hora. Representa o meio-dia, hora de sol a pino, tudo iluminado. Muita coisa já foi aprendida. Vieram quando os ensinamentos já estão bem claros. Os primeiros saíram das trevas até chegarem ao mais iluminado. E ainda esse Senhor saiu na primeira 10ª hora, no crepúsculo, no entardecer, ou seja, no final do ciclo, que representa os últimos a encarnarem, e vieram muito depois que os da primeira hora, para pegarem o ensinamento já pronto, porém, só saberiam usufruir, exemplificar, se quisessem aprender. Eles pegaram tudo pronto. Quem será que são esses, hein? Quem será? Somos nós, né, meus amados? Sou eu, é você que está ouvindo. São aqueles que estamos agora encarnados nesse planeta Terra. Nós já pegamos tudo ali mastigadinho. Já há muitos séculos atrás, lá, já veio, né? Veio assim chegando aos pouquinhos tudo que é ensinamento sobre Deus, Deus único, os mandamentos, o seguir o Evangelho.
Aí na hora do crepúsculo, estamos nós aqui com tudo já ali, mas precisamos saber usufruir, exemplificar e querer aprender. Querer aprender. Então é importante que nós estejamos atentos a isso quando for decorrendo esse capítulo, para entender que essas horas do dia, primeira hora, terceira hora e etc, etc, estão representando ali ciclos de aprendizado. Ciclos que não são ciclos de semana, são ciclos grandes para que possamos aprender e praticar. Vejamos mais um pouquinho. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos negócios: chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um, e ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora e pagastes tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas como resposta, disse a um deles: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes 1 moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 21:16. Também podem ver na parábola da festim de núpcia, 18:1. Bom, vejamos então. Se nós formos lembrar do que foi dito agora há pouquinho, que esses que vieram aí na hora do crepúsculo somos nós que já pegamos tudo mastigadinho, aí nós vamos ver que não importa quantas vezes reencarnamos para chegar até aqui. O que importa é aquilo que temos aprendido, entendido. Uns podem ter encarnado 2.000 vezes para aprender. Outros, em 50, 100 vezes, já conseguiram saber o que é preciso. Aí que se diz: chegou primeiro, porém o trabalho daquele que chegou por último, ele fez rapidinho. E o primeiro, que já estava ali há um tempão, reencarnou e reencarnou, se arrastou, enrolou e foi levando assim, sabe? Sem tentar se modificar. Então é nesse propósito que há essa comparação quando o Senhor fala ali: ué, eu posso pagar a esse que trabalhou agora no finzinho o mesmo que estou pagando a você. Claro que esse pagamento, gente, nós devemos entender ali de uma forma simbolizada e não no sentido de salário, pelo amor de Deus, né? Então, o que importa é como aquilo que se aprende é praticado. A questão do tempo das horas de trabalho aqui é vista como as reencarnações. Aqui vemos, muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Todos, gente, todos foram chamados em diferentes horas. Na 1ª hora, na 3ª hora, 6ª hora, 9ª hora e no fechar do ciclo. O que importa aqui não é o tempo que trabalhou, e sim a qualidade do que é feito. Não importa o tempo que trabalhou. Exemplo, nós temos lá em nosso lar, se formos relembrar, o bônus horas. Ele é dado a todos por hora trabalhado,
mas o valor de cada bônus hora só os planos superiores é que o sabem, porque o valor depende do entusiasmo, da doação, da dedicação de cada um. É assim que funciona. Então, quando a gente fala do plano espiritual, eu não posso me comparar com alguém aqui com quem eu convivo de dentro de casa, porque cada um tem lá seu tempo, cada um está agindo e fazendo da forma que consegue. E esse bônus horas aí, entre aspas, que iremos ver depois, quando desencarnarmos, não cabe a mim dizer o quanto cada um vai ganhar, ou eu, ou a outro qualquer encarnado. Isso é questão de mérito espiritual, é de nobreza moral, é de prática do amor e da caridade, né? O que importa no final do ciclo, o que conta são as obras. Os trabalhadores da 10ª hora estavam parados porque ninguém os contratou. Ou seja, eles não tinham ainda o contato com os ensinamentos do Pai, com os ensinamentos que os fariam chegar ao reino dos céus. Se tivermos vontade, podermos ser chamados na última hora, no último ciclo, e nos esforçarmos para obtermos a nossa melhora interior, a nossa reforma. A nossa reforma. Aí, olha, os últimos, quanto ao pagamento, os últimos a irem ao trabalho, ou seja, entenda-se, os últimos a reencarnarem, a aprenderem, receberam seu pagamento e foram bem pagos, pelo que diz ali no texto que lemos. Em pouco tempo eles realizaram tudo o que tinham que aprender e fazer. Às vezes, em poucas encarnações, conseguiram realizar o que outros em muitas encarnações não conseguiram fazer. Aqueles que são os primeiros trabalhadores a serem contratados, quem são? São aqueles que ainda não aprenderam o que precisava ser realizado. Passaram por várias encarnações. Aí, somos a maioria de nós. Fomos contratados por um denário, que era a moeda da época, mas a prepotência, de achar que sabe, o orgulho, a vaidade. Acha-se que queria receber mais do que aquilo que foi tratado. E quantas vezes a gente não reclama, Se arrastam, esses que reclamam ali se arrastam por serem lentos, às vezes por preguiça, às vezes porque poderiam ter feito, mas não fizeram, por N motivos. É mais simples eu não aprender, é mais simples eu não procurar saber, é mais simples eu deixar como está. Os trabalhadores da última hora receberam porque fizeram o trabalho, fizeram o que tinha que ser feito. É o que está ali no texto. Portanto, não houve injustiça àquele que começou no início do dia, às 6 horas, pois será dado a ele o que foi tratado, o que foi combinado. Quando reclamam da situação, eu não posso fazer o que eu quero, vosso olho é mau porque eu sou bom, é o que o Senhor lhe pergunta. Aí nós vemos o que ainda tantas vezes trazemos em nós arraigado? A comparação, a inveja, o olhar para o outro ao invés de se olhar, de se conhecer e ver onde é que pode se modificar, se melhorar. Quantas vezes nós não agimos assim?
Muitas vezes nós não chegamos a proferir a palavra, dizer, nossa, para ele tudo isso e eu, mas em pensamento está ali calado. Ou seja, o meu olho é mau, então, por quê? Porque eu carrego ainda essa inveja, nossa, senão eu ia falar, ai, se eu não tivesse esse pinguinho de inveja aí, eu ia dizer que bom que ele conseguiu, né? Quem sabe na próxima eu também consiga. Mas são ali coisinhas que nós temos que tentar ir tirando no dia a dia com a nossa reforma íntima. Nas coisas simples do dia a dia mesmo. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Porque são escolhidos os que realizam um bom trabalho, os que aprendem em pouco espaço de tempo. Na parábola de núpcias, né? Aqueles que estão com a vestimenta correta, pode estar lá, né? E aí vem o casamento. Mas quando estão ali, ó, quando estão prontos para o casamento, e nós já vimos o que significa essa vestimenta correta, né? Que não se trata da roupa, do traje em si, mas do caráter, do aprendizado moral, da benevolência como ser humano que somos e ser espiritual. O Filho do Pai, Jesus, com a humanidade, nós precisamos ali, ó, aprender o que esse nosso irmão, Filho do Pai, Filho de Deus, nosso irmão veio nos ensinar. E para que estejamos preparados. É importante que entendamos, né, que essa questão de hora, de ciclo, ela não é exatamente assim, o mundo foi criado em 7 dias e no 7º dia era o descanso. Cada dia ali corresponde a equivalente mais ou menos a 1000 anos. Então, é importante que estejamos com isso em mente quando falemos sobre isso, né? É importante que nós saibamos que certamente estamos num final de ciclo, né? Estamos ali como os trabalhadores da última hora de aprendizado. Estamos em meio a uma pandemia para pensar, analisar, ver qual é o amor que temos pelos semelhantes. Tudo é semelhante, do mineral ao vegetal. Nós temos que cuidar do planeta, dos animais, dos vegetais, que são parceiros de jornadas, que nos acolhem com tanto carinho e que nós desrespeitamos tanto. E nós vamos receber o que for justo, o que merecemos. E temos que lembrar uma simbologia. A transformação da uva em vinho, para que aconteça, tinha que se pisar, amassar, para ficar o que é de melhor. E o que será extraído de nós? Aquilo que temos, aquilo que produzimos, aquilo que realizamos, todo o tempo do mundo para avançarmos, nós temos para nos melhorarmos, e tudo que está sendo colocado aqui é para todos nós. Todos esses ensinamentos é para que aproveitemos, aprendamos e colocamos em prática, para não chorarmos depois, né, meus amados? Ótimo sábado para todos vocês e que Deus esteja presente em toda a semana que se inicia. Até breve. Uma boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, confiantes em Deus e fazendo melhor a cada dia. Vamos dar continuidade ao estudo da Gênesis, capítulo 15, os milagres do Evangelho. Continuando com os trechos do Evangelho, as explicações de Kardec para o nosso aprendizado.
Estamos no item 26, numerosas curas de Jesus. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as fraquezas e todas as moléstias por entre o povo. E sua reputação se espalhou por todos os povos da Síria, que lhes apresentavam todos os que estavam doentes e diversamente afligidos de males e de dores, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E uma grande multidão de povo o seguiu da Galileia, da Decápode, de Jerusalém da Judéia e de além Jordão. Esse é um trecho de São Mateus, capítulo 4, versículos 23, 24 e 25. Kardec nos diz: de todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos, sem contradita, são as curas. Ele queria provar por isso que o verdadeiro poder era o do bem, que sua finalidade era de se tornar útil, e não de satisfazer a curiosidade dos indiferentes mediante coisas extraordinárias. Ao aliviar os sofrimentos, ele subjugava a si, as pessoas, pelo coração, e fazia para si prosélitos mais numerosos e mais sinceros do que eu teria conseguido pelo espetáculo oferecido à satisfação dos olhos. Por esse meio, ele se fazia amar, enquanto que, se houvesse limitado a produzir efeitos materiais surpreendentes, como lhe pediam os fariseus, a maior parte não teria visto nele senão um feiticeiro e um hábil mágico, a quem os desocupados iriam ver para se distraírem. Assim, quando João Batista lhe envia seus discípulos para lhe perguntar se ele era o Cristo, ele não diz, eu o sou, pois todo e qualquer impostor poderia ter dito o mesmo. Ele não fala de prodígios, nem de coisas maravilhosas, mas lhes responde simplesmente: ide dizer a João: os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Isso era o mesmo que lhes dizer: reconhecei minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto. Pois aí está o verdadeiro caráter de sua missão divina. É também pelo bem que pratica que o Espiritismo prova sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as moléstias morais, e aí estão os maiores prodígios, mediante os quais ele se afirma. Seus mais sinceros adeptos não são aqueles que foram atingidos pela observação de fenômenos extraordinários, mas aqueles que foram tocados no coração, pelo conforto, aqueles que foram libertados das torturas da dúvida, aqueles cuja coragem foi revelada nas aflições, que auriram forças na certeza do futuro que lhes foi revelado, no conhecimento de seu ser espiritual e de seu destino. Eis aqueles cuja fé é inquebrantável, porque sentem e compreendem. Os que não podem ver no Espiritismo senão efeitos materiais, não podem compreender seu poder moral. Também os incrédulos que só o conhecem por fenômenos, dos quais não admite a causa primeira, só veem nos espíritas mágicos e charlatões. Não é, pois, mediante a produção de prodígios, que o Espiritismo triunfará da incredulidade.
é multiplicando os seus bens morais. Pois se os incrédulos não admitem os prodígios, conhecem, como todo mundo, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Então ele vem explicar aqui e deixar bem claro, Kardec, que o Espiritismo não veio para se mostrar através de fenômenos, mas sim para nos ajudar a nos reconhecer como filhos de Deus e mostrar o caminho da reforma íntima, do cuidado ali, das questões morais, do esforço para nos desfazer das nossas mazelas, orgulho, vaidade, egoísmo, de nos auxiliar a nos inclinar verdadeiramente para vivenciar os ensinamentos do Cristo. Bom, e aí no item 29 vem mais um trecho do Evangelho de Jesus. Vamos lá. Os possessos. Vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus, entrando primeiramente no dia de sábado na sinagoga, os instruiu. E admiravam-se de sua doutrina, pois que os instruía como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que gritava dizendo: Que há entre vós e nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem sois vós. Vós sois o Santo de Deus. Mas Jesus, falando-lhe com tom de ameaça, lhe dizia: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e soltando um grande grito, saiu dele. Todos ficaram surpresos e que perguntavam-se uns aos outros: Que é isto? E qual é esta nova doutrina? Ele manda com império mesmo os espíritos impuros e eles obedecem. Esse é um trecho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 27. Mais um trechinho. Depois que saíram, foi-lhes trazido um homem mudo, possesso do demônio. O demônio, tendo sido expulso, o mudo falou. E o povo, tomado de admiração, dizia: Jamais se viu algo semelhante em Israel. Porém, os fariseus diziam ao contrário. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mais um item de São Marcos, capítulo 4, versículos 32, 33 e 34. Mais um trecho dos Evangelhos. Quando ele veio ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu uma grande multidão de pessoas em redor deles e escribas que com eles disputavam. Logo o povo, tendo percebido Jesus, foi tomado de espanto e de temor, acorrendo, saudaram-no. Então ele lhes perguntou: Sobre que disputáveis em assembleia? E um homem de entre o povo, tomando a palavra, lhe disse: Mestre, eu vos trouxe meu filho que está possuído de um espírito mudo. E em qualquer lugar que ele se apodere de meu filho, o atira no chão, e o menino espuma, rilha os dentes e torna-se mirrado. Pedi a vossos discípulos que o curassem, porém não puderam. Jesus lhe respondeu: Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei convosco? Trazei-mo. E trouxeram-no. E não havia ele ainda posto os olhos em Jesus. O espírito começou a se agitar com violência e caiu ao chão, onde rolava e se espumava. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde sua infância, disse o pai. E o espírito o tem lançado muitas vezes ora ao fogo, ora à água, para o fazer perecer. Mas se podeis fazer qualquer coisa, tende compaixão
de nós e socorrei-o. Jesus lhe respondeu: Se podes crer, tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, gritando, lhe diz com lágrimas: Senhor, eu creio, ajudai-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou com ameaça ao espírito impuro e lhe disse: Espírito surdo e mudo, sai do menino, eu te ordeno, e não entres mais aí. Então, o espírito, tendo soltado um grande grito, tendo-o agitado por violentas convulsões, saiu. E o menino ficou como morto, de sorte que diversos disseram que morrera. Porém, tendo Jesus o tomado pela mão, o soergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, seus discípulos lhe disseram em particular: De onde vem o fato de que não pudemos expulsar esse demônio? Ele lhes respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa senão por meio da oração e do jejum. Esse é um trecho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 13 a 28. Mais um trecho. Então foi-lhe apresentado um possesso cego e mudo, e ele o curou, de modo a que começou a falar e a ver. Todo mundo ficou cheio de admiração, e dele diziam: Não é este o filho de Davi? Porém, os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este homem expulsa os demônios por virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Ora, Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa que esteja dividida contra si mesma não poderá subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, é dividido contra si mesmo. Como, pois, seu reino subsistirá? E se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem vossos filhos os expulsam? É por isso que eles mesmos serão vossos juízes. Se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou a vós. Esse é um trechinho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 22 a 28. Vamos ver agora o que nos diz Kardec, o que nos ensina diante desses trechos do Evangelho, onde Jesus exemplifica. É o item 33. Com as curas, as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Entre os fatos desta natureza, alguns há, como este que é relatado acima, no número 30 que lemos, no qual a possessão não é evidente. É provável que naquela época, como ainda sucede em nossos dias, se atribuísse à influência dos demônios todas as moléstias cuja causa fosse desconhecida, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Porém, há casos em que a ação dos maus espíritos não é duvidosa. Há casos que têm analogia tão chocante, com algum dos quais somos testemunhas, que reconhecemos todos os sintomas de tal gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta em casos idênticos brota de um fato material. São as numerosas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas unicamente pela evocação e moralização de espíritos obsessores, sem magnetização, nem medicação e frequentemente estando o paciente ausente e à distância. A imensa superioridade do Cristo
dava-lhe tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que lhes bastava recomendar que se retirassem, para que eles não pudessem resistir a tal injunção. Então, Kardec vem ali comentar conosco sobre a questão da condição moral de Jesus. Por isso, ele conseguia dizer ao espírito ali que estava tomando o corpo do encarnado para o deixar, e eles não tinham outra opção senão os deixar. Ele nos pede até para relembrar o que vimos no capítulo 14 da Gênesis, no item 46, quando se fala sobre obsessões e possessões, que eles colocam a questão da autoridade moral, né? Então ele coloca assim num dos trechos: no caso de obsessão grave, o obsedado está como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É do fluido que será preciso desembaraçar-se. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à do médium curador, no caso de moléstia, será preciso expulsar o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Esta é a ação mecânica, porém nem sempre basta. Será preciso também, e acima de tudo, agir sobre o ser inteligente, ao qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E esta autoridade não é dada senão a superioridade moral. Quanto maior é esta autoridade, quanto maior é esta moral, maior a autoridade. Então, ele pede para a gente ver, consolidar esse ensinamento e nos lembrar que quando se pede a nós no Espiritismo, né, a reforma íntima, é para que justamente a gente melhore a nossa questão moral. Cuide disso. E assim, os fluidos que podemos produzir por nós mesmos, como filhos de Deus, produzimos a energia, o fluido. Lembram-se da atmosfera fluídica que cada um tem? Cuidando desta moral, reformando-nos intimamente, moralmente para melhor, haveremos de ter mais condições de efetuar esses cuidados com o próximo, como nos exemplifica Jesus, que dizia àqueles que estão possessos, para que o espírito ali saísse daquele corpo, e na hora o espírito saía. Então temos que buscar essas condições para auxiliar ao próximo, auxiliando a nós mesmos, pois estaremos numa condição moral muito melhor. E é por isso que encarnamos, né? Através de provas e expiações, vamos no contato com o nosso semelhante, buscando aprender, buscando deixar de lado ali muitas vezes o nosso orgulho, vaidade, egoísmo. E é isso que aprendemos no Evangelho, as virtudes do Cristo, a paciência, a indulgência, a tolerância, né, com relação aos nossos irmãos. E aí o item 34 diz, Kardec diz: o fato de serem alguns maus espíritos enviados aos corpos de porcos é contrário a toda probabilidade. Aliás, seria dificilmente explicável a presença de um rebanho tão numeroso de porcos num país onde esse animal era tido como horror e sem utilidade para a alimentação. Um mau espírito não deixa de ser um espírito humano, ainda bastante imperfeito para praticar o mal após a morte, tal como fazia antes. É contra as leis da natureza que ele possa animar o espírito de um animal. Devemos, pois, reconhecer nesse pretenso fato
uma dessas amplificações comuns nos tempos de ignorância e superstição, ou talvez uma alegoria para caracterizar as inclinações imundas de certos espíritos. Então havia também a questão de acreditar que um espírito podia viver ali ou animar um corpo de um animal. E na ocasião, no tempo em que vivia Jesus lá, a consideração com os animais como os porcos, por exemplo, que eram vistos com muito horror. Mas ele esclarece aqui, e todos nós já sabemos que o espírito, uma vez humano, né, uma vez chegando à condição hominal para o seu aprendizado e busca da consciência maior, ele não retrograda e volta a animar corpos de animais irracionais. Isso não ocorre. Então, um espírito mau, como ele coloca aqui, não deixa de ser um espírito humano. E ele segue. Os obsedados e os possessos parecem ter sido muito numerosos na Judéia no tempo de Jesus, o que lhe dava oportunidade para curar a muitos. Os maus espíritos tinham sem dúvida feito invasão nesse país e causado epidemia de possessões. Mesmo não sendo no estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e apresentam-se sob aspectos muito variados, facilmente reconhecíveis por um conhecimento aprofundado do espiritismo. Muitas vezes elas podem ter consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas, seja causando-as. Incontestavelmente, elas serão um dia classificadas entre as causas patológicas que exigem, por sua natureza especial, meios curativos especiais. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de ser bem-sucedida, onde ela só faz malograr, muitas vezes por não atacar a causa primária do mal. Podemos nos aprofundar no Livro dos Médiuns, capítulo 23, para quem tiver interesse. Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar. Ou melhor, antes de eu entrar nesse item, verifico que nosso horário aqui já deu. É muito interessante esta última colocação de Kardec com relação à questão do conhecimento das questões espíritas e do reconhecimento da ciência. E hoje já existe um CID no Código Internacional de Doenças em que aponta, sim, o estado de desequilíbrio espiritual. Né? Então, é muito interessante, é um estado obsessivo e compulsivo, enfim. Então, a ciência começa a identificar as questões do espírito no corpo físico, reconhecendo as patologias ali que este traz. Muitas vezes, aos exames, o corpo não aponta nenhum problema, porém, o psique, a mente, que é o espírito, é quem aponta as questões. Bom, vamos continuar nosso estudo numa outra oportunidade, que possamos lembrar de aproveitar essa encarnação, cuidar de nós. Eu não posso amar o próximo sem amar a mim mesmo. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecendo a sua superioridade, e amar ao próximo, mas como a si mesmo. E para isso eu preciso me acolher, me conhecer, perceber ali as minhas imperfeições, principalmente as morais, e buscar: Deus, me ajude a combater em mim o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, para que eu retorne uma pessoa melhor e auxilie cada vez mais a construção desse reino divino. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos nós.